Um novo inimigo está prestes a surgir, uma versão maligna do próprio Nika, o Deus do Sol, sendo este o Nika Sombrio. Além disso, as experiências de Saturno nos revelam algo ainda mais chocante do que isso. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e recentemente o Gorosei Saturno revelou seus experimentos que ele fez com o Jinni e com a Bonnie. E isso revela muita coisa pra gente, como uma versão maligna de Nika e até mesmo o motivo de Mu nunca sair do castelo e apenas usar um manto preto. Esse é o experimento para acabar com Nika de uma vez por todas. Mas antes, você precisa também acabar com uma outra coisa. Você precisa acabar com o like desse vídeo. Então dá o soco mais forte que você puder no like. Um soco tão forte quanto o Gomu Gomu no Bajirang. Mas então, vamos agora para os experimentos de Saturno e o Nika Sombrio. No mundo de One Piece, se hoje ninguém nunca ouviu o nome de Nika, o Guerreiro da Libertação, é simplesmente porque ele foi apagado da história pelo governo mundial, que não desejava que suas informações fossem espalhadas pelo mundo, tentando a todo custo fazer as pessoas esquecerem a própria história do mundo. Podemos ver isso principalmente com Usopp, que foi antigamente um agente do governo mundial que estava liderando a escolta da Akuma no Mi mítica de Nika, o Deus do Sol. Porém, no caminho eles acabaram sendo atacados pelos piratas do Ruivo, e a fruta de Nika foi roubada de seu navio, deixando o governo mundial tão furioso que mandou prender o Usopp. Enquanto estava na prisão, Usopp acabou ouvindo de um guarda sobre o Deus do Sol Nika, um guerreiro lendário a quem ele deveria orar pela salvação. Porém, logo esse guarda desapareceu misteriosamente, e Usopp percebeu que Nika era um conhecimento proibido, e todos aqueles que acreditam nele são imediatamente eliminados. O governo mundial teme Nika e, de acordo com o Vegapunk no capítulo 1069, sabemos o porquê disso. De acordo com o Vegapunk, todas as coisas nascem por uma razão, e enquanto as pessoas continuarem acreditando em Nika, o Guerreiro da Libertação, ele continuará existindo. E é esse o objetivo do governo mundial, eliminar Nika de uma vez por todas da história, e assim acabar com a sua existência. Mas a lenda do retorno de Nika, o Deus do Sol, continuou sendo transmitida de geração em geração entre os bucaneiros, e este é o maior perigo para o governo mundial. No capítulo 576, Barba Branca diz que um dia um homem virá e carregará consigo o peso de todas as gerações para desafiar o mundo. O governo mundial teme este dia, mas esse homem já chegou, e ele é Nika. Por medo do renascimento do Deus do Sol, Saturno procurou acabar de uma vez por todas com a única raça que ainda mantinha os conhecimentos de Nika, os bucaneiros. E Kuma, como último membro desta raça, foi o alvo de suas frustrações. Saturno não necessariamente queria matar Kuma, mas sim acabar com a sua fé. Em outras palavras, ele queria fazer Kuma desistir de sua vida e parar de correr. Mas no fim foi graças a Kuma, o último bucaneiro vivo, que Nika nunca foi esquecido e pôde voltar atualmente. Apesar de ter sua vida completamente arruinada por Saturno, perdendo sua liberdade, sua família e as pessoas que ele mais amava, Kuma continuou correndo. Ele continuou acreditando e espalhando a esperança nesta lenda antiga. E foi ele quem descobriu Luffy, o salvando do governo mundial e permitindo com que finalmente o garoto da profecia de Barba Branca pudesse nascer. Foi graças ao Kuma que Nika sempre continuou existindo. Porém, o governo mundial, apesar de tentar parar desesperadamente Nika, já sabia que eles poderiam não ser capazes de acabar com sua existência. Afinal, depois de mais de 800 anos, eles nunca conseguiram colocar suas mãos na fruta do Deus do Sol, e nem mesmo foram capazes de acabar com a lenda de Nika, que continuava sendo contada pelo mundo todo por um grupo pequeno de pessoas.
Então era questão de tempo até o Guerreiro da Libertação voltar, e o governo mundial sabia muito bem disso. Logo, eles precisariam de um plano extra, para caso o pior cenário acontecesse, eles tivessem um plano para matar o novo Nika. Há 14 anos atrás, Jeanne, uma comandante do exército revolucionário, foi sequestrada no meio de uma missão, e quando a informação foi repassada ao comandante-chefe, Monkey Dragon, ele fala que ela só foi pega porque um inimigo inesperado apareceu. A razão pela qual Jeanne foi capturada foi dito ser porque ela seria a esposa de um nobre mundial, e assim, Jeanne então acabou sendo forçada a se casar com um nobre, dito pelo Gorosei Saturno que ela foi a 8ª esposa. Porém, na verdade, os motivos de Jeanne ter sido capturada vão muito além de apenas isso. Porque enquanto estava na Terra Sagrada, o Gorosei Saturno realizou um experimento em Jeanne, mas o experimento resultou em um fracasso, com Jeanne contraindo a doença de escamas de Safira e sendo expulsa de Mary Joyce 2 anos depois. Nesse tempo, Jeanne também deu à luz a sua filha, a Jerry Bonney, que acabou herdando esta mesma doença de sua mãe. Como sabemos, o Saturno é um grande cientista, sendo ministro da ciência dentro do governo mundial. Aprendemos também mais tarde por meio de um médico que as escamas de Safira é uma doença muito rara nos tempos atuais, do qual é impossível se curar. E seus sintomas são que assim que a pessoa infectada entra em contato com a luz do sol, a pele dessa pessoa desenvolve pedras semelhantes a safiras, até o ponto em que cobrirá todo o seu corpo, levando à morte dessa pessoa. Mas ainda que essa doença tenha dito ser uma doença incurável, que nem mesmo Gorosei Saturno foi capaz de inventar uma cura, tendo que descartar a Jeanne, o Vegapunk ainda assim conseguiu criar uma tecnologia capaz de trazer essa cura. E como ele conseguiu fazer isso, foi bem simples. Ele utilizou o conhecimento do século perdido que ele adquiriu depois de ter estudado vários livros com informações da época. Já foi revelado pelo próprio Vegapunk que toda a tecnologia que ele possui hoje já existia no século perdido, e ele apenas está construindo novamente o que já foi criado por outras pessoas séculos atrás. Portanto, se juntarmos as peças da tecnologia do Vegapunk, o fato do médico ter dito que esta doença não é mais comum nos dias de hoje, insinuando que ela já foi comum um tempo atrás, é muito provável que esta doença era presente no século perdido, que o antigo reino teve que ser capaz de suportar e inventar uma cura para ela. Provavelmente as escamas de Safira são na realidade uma arma biológica criada pelo próprio governo mundial contra o reino antigo há mais de 800 anos atrás. Sabemos que essa doença foi dada artificialmente a Jeanne depois que Saturno fez experiências com ela, e também já descobrimos os títulos de cada um dos Gorosei. Saturno, como já vimos, é o ministro da ciência, Marte é o ministro ambiental, Mercúrio é o ministro da justiça, Vênus das finanças e Júpiter da agricultura. Vimos também que Saturno pode se transformar em um monstro muito parecido com o Ushi-Oni, que é um yokai da mitologia japonesa que tem o poder de espalhar doenças. Seguindo esta lógica, cada um dos outros Gorosei também terá poderes de yokais capazes de causar confusão no mundo todo. Júpiter, ministro da agricultura, terá a habilidade de poluir a terra, a deixando infértil. Marte, ministro do meio ambiente, devasta a biodiversidade. Saturno, ministro da ciência, espalha doenças mortais como as escamas de Safira. Vênus, ministro das finanças, controla o dinheiro e o usa para caçar aqueles que não seguem suas ordens. E por fim, Mercúrio, o ministro da justiça, foi quem criou todas as leis do governo mundial que oprime todo mundo e enaltece apenas os nobres. O governo mundial fez tudo isso por 800 anos para tentar de todas as maneiras impedir Nika de nascer novamente e manter seu reinado. Porém, o verdadeiro plano do governo mundial para acabar com Nika, caso ele renasça, é revelado quando Saturno explica a experiência que ele também fez com a Bonney.
não foi somente com Ginny que eles fizeram experiências, ele também fez um experimento com Bonnie, que ainda era um bebê na época. Saturno revela que realizou um experimento para tentar ver se um bebê era capaz de adquirir os poderes de uma fruta apenas por meio de seu extrato, e a Akuma no Mi específica que eles escolheram para isso foi a Toshi Toshi no Mi, uma fruta que permite o seu usuário se transformar em qualquer futuro que puder imaginar, até mesmo se transformar no próprio Nika. Bonnie até mesmo tenta se transformar em Nika, mas não é capaz porque, de acordo com Saturno, para se transformar em um futuro alternativo, ela tem que ter fé de que aquele futuro existe. E Bonnie ainda não estava 100% certa de que Nika de fato era real. Saturno até diz que com esta fruta, ela é capaz de se transformar na forma branca do Luffy, ou seja, no próprio deus do sol Nika. Esta revelação terrível indica que o governo está fazendo experimentos para criar um próprio Nika de seu lado, uma arma definitiva para enfrentar o retorno de Joy Boy, um Nika sombrio. Se Saturno conseguiu dar esse poder de se transformar em Nika para uma pessoa, porque ele não seria capaz de também fazer com que outros tenham essa habilidade, uma pessoa que possa realmente copiar as mesmas habilidades do Luffy, criando assim um Nika do mal que luta a favor do governo mundial. Mas, além disso, também podemos tirar outra conclusão dos experimentos que Saturno fez com Ginny e com Bonnie. Já sabemos que Ginny acabou manifestando a doença das escamas de Safira quando Saturno tentava torná-la a 8ª esposa de Mary Joyce, onde Saturno precisava usar o corpo da Ginny para um objetivo específico. E como não temos nenhuma informação sobre o que significa ser a 8ª esposa de Mary Joyce, isso pode estar diretamente ligado a Imu-sama, que precisa desse corpo. Então, na minha visão, é muito provável que Mu, na verdade, tenha contraído a doença de escamas de Safira há 800 anos atrás, durante a Grande Praga, quando essa doença ainda era comum, de acordo com o que o médico disse. E como esta doença é incurável e nem mesmo Saturno consegue fazer nada, Imu foi forçado a se esconder do sol para não ter seu corpo contaminado pelas safiras, portanto, vivendo na escuridão. É por isso que sempre vemos Imu vestindo um enorme manto negro por onde quer que ele vá. E também é por isso que ele nunca sai do castelo de Mary Joyce, porque ele não pode se expor à luz do sol. Imu com certeza está vivo desde o século perdido, já que de acordo com o Rei Cobra, ele supostamente foi um dos 20 reis que venceu o antigo reino. E isso só seria possível se ele tivesse a cirurgia perene da fruta Ope Ope no Mi, lhe dando assim a juventude eterna. Mas como ele contraiu as escamas de Safira, seu corpo, mesmo que tenha juventude eterna, ainda se definharia com as escamas nascendo em seu corpo. E é por isso que ele precisa de receptáculos corporais. Eu sei que receptáculo corporal parece exagero, mas pensa comigo que faz muito sentido. Ele está vivo há 800 anos, e a Ginny foi feito experimentos para ser a 8ª esposa, o que quer dizer que a cada 100 anos ele precisa purificar seu corpo novamente com uma nova pessoa, e cada uma delas é uma dessas esposas. Mas para isso, o corpo da esposa precisa ser imune às escamas de Safira, o que não era o caso da Ginny, já que ela foi considerada um fracasso porque contraiu a doença. Além disso, também soubemos que a rainha de Alabasta, Nefertari Lily, apesar de ter ido embora, nunca chegou em casa, o que indica que ela foi capturada no caminho, e possivelmente foi a primeira esposa. Isso também explica por que Imu está segurando o cartaz de Vivi na Câmara das Flores. Já que o experimento com a Ginny não deu certo, ele ainda precisa de um novo corpo. A 8ª esposa ainda não foi encontrada. Então, como Lily foi compatível, Vivi, que é sua descendente, também provavelmente será. E isso explica porque o Imu ele nunca se revelou ao mundo, porque ele mesmo nunca foi atrás daqueles que poderiam simplesmente virar o mundo de cabeça para baixo, como Gold Roger, Barba Branca, Rox de Shebeck e até mesmo o próprio Luffy. Apesar de todo o seu poder, como já vimos, Imu não faz nenhum movimento.
e só o vemos dentro de seu castelo dando ordens. Porém, agora que a cura das escamas de Saphira foi finalmente descoberta por Vegapunk, Yimu pode enfim se libertar. Você já se perguntou por que o Saturno permitiu o Vegapunk testar a sua cura na Bonnie? Obviamente não foi apenas para ter o corpo do Kuma. Tinha algo muito estranho por trás disso. Ele queria a cura das escamas de Saphira para o seu mestre. Yimu finalmente com esta cura pode sair do castelo e se revelar para o mundo. E junto com isso, Gorosei, fazendo suas experiências, poderá criar um Nika sombrio que lutará contra Luffy com seus próprios poderes. E bom galera, eu acho muito interessante essas experiências do Gorosei, porque apenas com base nisso a gente pode conectar muitos outros pontos e descobrir várias coisas da história, como por exemplo, um Nika do mal e até mesmo o motivo do Yimu sempre usar aquela capa negra e nunca ter saído do castelo. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Isso sinceramente me ajuda e me motiva muito a continuar trazendo vídeos assim para você. E também, se você quer receber mais vídeos assim, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu sempre estou trazendo mais vídeos nesse estilo aqui para vocês. Então, eu agradeço demais por você ter assistido até aqui e até a próxima!